Deus abençoe, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos iniciando mais um programa Jovens Destemidos, pela graça de Deus. E hoje vamos dar prosseguimento ao assunto que iniciamos na terça-feira passada, sobre o novo céu, a nova terra, esses eventos que ainda nos esperam, depois do arrebatamento. Hoje, como os irmãos já viram o tema, nós vamos falar um pouco sobre o milênio, explicar um pouco sobre o milênio. E nós sabemos que esse assunto ele abrange muita coisa. E nós poderemos pegar o livro de Isaías, de Ezequiel, o livro de Daniel, Apocalipse, destrinchar, e nós veríamos muita coisa neste assunto, Se os irmãos quiserem saber mais, nós temos os comentários. Os irmãos podem mandar nos comentários, querendo saber mais explicações. Nós temos os contatos abaixo. Nós gravamos mais vídeos de acordo com a manifestação dos irmãos nos nossos comentários. Amém? Nós vamos ler Apocalipse capítulo 21, versículo 1, que diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. Nós estamos vendo aqui então Apocalipse falando sobre um novo céu, uma nova terra que viria, porque o primeiro céu e a primeira terra se foram. Então olha só que coisa interessante, Primeiro céu, primeira terra, O que a Bíblia está nos mostrando aqui? E apenas para nós recapitularmos o programa passado, quando o profeta fala sobre aquela palavra parerechomia, uma palavra grega. E quando a Bíblia está falando aqui, e viu um novo céu, uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. Em outras traduções, porque o primeiro céu e a primeira terra já se passaram. Esse passar, o profeta diz aqui, que não é passar por uma aniquilação, porque às vezes nós temos na nossa mente que esse passar, os primeiros céu e a primeira terra já passaram, quer dizer que vai ter uma aniquilação do planeta Terra. Não é isso, o profeta nos ensina. Porque a palavra usada aqui em Apocalipse capítulo 21 é a palavra parerechomia, que significa passar de uma forma para outra. E o próprio apóstolo Paulo vai nos falar, e o profeta, o apóstolo Paulo diz lá no livro de Tito, no capítulo 3, se não me falha a memória, ele fala sobre regeneração, Quando um homem ele tem uma regeneração, os irmãos podem consultar. Só que essa palavra regeneração é a mesma palavra que foi usada aqui em Apocalipse capítulo 21, quando fala do passar. E Paulo também usou essa palavra chamada parerechomia. Só que lá em Tito, quando você abre a Bíblia, você vai ver a palavra regeneração. E aqui nós vemos passaram. Mas a palavra no original, lá no grego, é parerechomia, que é regeneração. É a mesma palavra, exatamente a mesma palavra. E você vai ver que o profeta disse isso na mensagem O Futuro Lar. Lá no parágrafo 166 ele fala assim: os céus e a terra passarão. Agora essa palavra significa passar de uma forma para outra. Isso não significa aniquilação, como significaria a palavra inglesa passarão, isto é, aniquilado. Mas a palavra hebreia, ou melhor grega, a palavra aqui não significa passar, significa passar de uma forma para outra. Olhe, mas passar de uma condição diz para outra. Agora observe, Paulo usava, se você deseja ler isso agora, pode anotar para ler depois, em Tito capítulo 3, verso 5. Paulo está usando essa mesma palavra, significa regeneração do homem. Aquele homem passou de um pecador para um santo, não completamente aniquilado. Quando um homem é mudado, ele não é aniquilado, mas ele é uma pessoa mudada. Ele tem sido mudado do que ele era ao que ele é, não aniquilado. Então, quando Paulo está usando a mesma palavra parerechomia lá em Tito capítulo 3, e ele está falando do homem passar de uma forma para outra, quando foi traduzido para a nossa língua,
o tradutor colocou Paulo falando de uma regeneração. Mas se você olhar no original, Paulo estava falando a palavra parerechomia do grego, que é a mesma palavra, como diz o profeta, usado em Apocalipse 21. Então a terra, assim como nós, os homens, para nós passarmos de uma condição para outra, nós não somos aniquilados. Não tem que ser aniquilado esse corpo aqui para nascer um outro no lugar. Não, nós passamos de uma forma para outra. Era um velho homem e depois saímos das garras de Satanás e nos tornamos uma criatura em Cristo Jesus, certo? E o profeta ele diz isso também na mesma mensagem que nós estamos estudando, né, o Futuro Lar. Ele vai dizer assim, ó, no parágrafo 168, ele fala assim: Jesus usava a mesma palavra em Mateus 28, 19. Agora, 19, 28. Ele disse a eles: vocês se assentarão comigo no reino de meu Pai. Regenerados, vocês veem. Mudado, quando você é mudado. Olha o profeta usando mais um exemplo de quando a palavra parerechomia foi usada na Bíblia. E o profeta está mostrando aqui que Jesus usou essa palavra também, sobre uma regeneração. E ele continua: você usou a mesma palavra. E ele usou a mesma palavra quando ele disse ao potro: desatai o potro e deixai ir. O potro que o profeta está dizendo aqui é aquele jumentinho, né? Quando Jesus falou para soltar aquele jumentinho. Desatai o potro e deixai ir. Disse a mesma coisa na ressurreição de Lázaro: desatai-o, mude-o. Ele tem estado amarrado, deixai-o ir. O que isso significa? A terra será livre da garra de Satanás. Ela estará livre. Ela estará livre de políticos. Ela estará livre de sistemas religiosos denominacionais para ser usada pelo reino de Deus a ser estabelecido aqui na terra. Mas até então, ela está nas mãos de Satanás, políticas. Satanás, o governador da terra, ele próprio. Ela pertence a ele, mas agora Cristo a tem redimido. Uma vez eu era propriedade dele, mas agora não. Uma vez aquela mulherzinha era propriedade dele, mas agora não. Ele vem para soltar a garra dele. Ele soltou as garras do pecado de Satanás sobre minha vida, sobre sua vida, e agora não somos dele. Profeta, mais uma vez, colocando um exemplo aí, sobre nós mudarmos de uma forma para outra. Nós saímos das garras de Satanás para entrar numa forma de um filho de Deus. E a terra também, ela vai sair das garras de Satanás. É uma terra que ela está sob as garras de Satanás, políticas, coisas sujas. Satanás está governando essa terra. Como Satanás levou Jesus no alto daquele monte, mostrou o mundo, e falou: eu domino todas essas coisas. Se ajoelha nos meus pés, Jesus, eu te darei isso. E Jesus muito bem poderia pegar e falar: sai daqui, Satanás, agora eu vou tomar o controle de tudo isso aqui. Mas ainda não era o tempo. O tempo que Deus vai tomar essa terra das mãos de Satanás está por vir. Um novo céu, uma nova terra, e essa terra ela vai passar de uma forma para outra. Aleluias. Isso aqui é tremendo. O profeta vai dizer também mais um pouco sobre isso. Ele fala assim, ó, lá no 170, né, continuando nossa leitura: tem vocês me ouvido dizer em oração: tire suas mãos da propriedade de Deus? Amém. Tenha fé para reclamar o que é seu. Este é um direito seu. Tire suas mãos dela. Tire suas mãos dele, vem. A fé fará isso. Ó, que coisa. Não aniquilado, mas simplesmente tire suas mãos disso. Soltá-lo, deixe-o ir, passe-o. Muda, a terra mudará. A política será mudada. A religião mudará. As denominações passarão, a política passará. E o reino de Deus será estabelecido. Eu acredito que os irmãos estão nos entendendo aí o assunto que nós estamos tratando aqui, não é? Passar, a palavra parerechomia, que é esse passar, não passar como diz o profeta na língua inglesa, ou seja, também na nossa língua aqui, aniquilação, não. Passar é mudar de uma forma para outra. Apocalipse 21, como nós lemos aqui, fala que eu vi um novo céu e uma nova terra. Observe que é duas coisas: um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, certo?
Agora, o que é essas duas coisas? Primeiro céu, primeira terra. A primeira terra é essa que nós estamos agora. É a primeira terra. Essa primeira terra vai passar, vai mudar de forma. E o primeiro céu, o irmão Borana diz que é o milênio. É o primeiro céu. O milênio é o primeiro céu e a terra é a primeira terra, a terra que nós estamos agora, certo? Talvez você pense assim, irmão, mas o milênio, né? O milênio, mas como assim? O milênio não é o novo céu e a nova terra? Não é, nós não podemos confundir essas coisas. O milênio ainda está dentro do espaço do tempo. Um dia para Deus é como 1000 anos, porque, como os irmãos sabem, e a tabela que nós mostramos para os irmãos, nós seremos arrebatados, haverá um tempo de tribulação, depois a bomba atômica cairá no final da grande tribulação, e será estabelecido o milênio. E 1000 anos sobre a terra. Esses 1000 anos sobre a terra é tempo. Ainda estaremos dentro da dispensação do tempo. Depois vem a batalha de Gog e Magog, depois vem o trono branco, tudo isso está dentro do tempo. E o milênio ainda não é o fim. Acabou o milênio e acabou o tempo. Não, ainda tem a guerra de Gog e Magog. Ainda está dentro do tempo. Ainda tem o trono branco. Está dentro do tempo. Depois que acabar todas essas coisas, aí vem o novo céu e a nova terra. Aí é só a eternidade. Aí não tem mais o tempo. Mas o milênio ainda é tempo. Certo? O milênio ainda é tempo. Só para nós comprovarmos aqui, que eu falei que o primeiro céu é o milênio, e esse milênio tem que passar. Porque tudo, irmão, tudo que está dentro do tempo, tudo que está dentro do tempo é um tipo. Nós vivendo aqui, nós somos um tipo do que é o verdadeiro, e o verdadeiro é eterno. Nós estamos passando. Para pensar você aí onde você está. Você está numa sombra. Porque isso aqui não é verdadeiro. O profeta diz que o mundo sobrenatural ele é mais verdadeiro do que você pegar um copo de água. Nós aqui na Terra, isso balança um pouco nossa consciência. Nós estamos vivendo na sombra aqui. É uma sombra que nós estamos vivendo. O que é real é o novo céu e a nova terra. E nós aqui estamos apenas sendo influenciado por dois mundos, como uma marionete, como diz o profeta, o céu influenciando aqueles que vão para o céu, o inferno influenciando aqueles que vão para o inferno. As pessoas acham que estão agindo da forma que elas querem, não, eu mando na minha própria vida, deixa a vida me levar e vão indo. O que nós temos na questão do livre-arbítrio é de você escolher um dos dois caminhos. Você não escolhe um terceiro caminho. O livre-arbítrio é isso. É você escolher o caminho do céu ou o caminho do inferno. Então nós observamos essas coisas. Se nós estamos tendo alguns comportamentos, é porque há um mundo que está nos influenciando a tomar tal decisão. Esse é o profeta que nos ensina. Então nós estamos vivendo na sombra. E o milênio que vai vir, 1000 anos sobre a terra, que nós estaremos governando essa terra, ainda é tempo e ainda é sombra. Ainda é sombra. Mas vamos lá, vamos comprovar aqui o que o profeta diz. Ele fala assim, na mensagem do Éden Satânico, 137, ele fala assim. Em Apocalipse 21, ele disse, e eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, descer do céu de Deus. Não havia mais mar. O primeiro céu e a primeira terra passaram. Que foi o primeiro céu? Foi o milênio. Que foi a primeira terra? Foi isto. Será renovada. Tal como foi batizado por Noé nos dias da sua pregação, foi santificada por Cristo enquanto ele derramava seu sangue sobre ela, e será renovada, eliminado dela todos os germes e tudo, na renovação ao final do batismo de fogo, que matará todo germe, toda enfermidade, toda sujeira que alguma vez esteve sobre a terra. Ela arrebentará e sairá uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram e não havia mais mar. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, descer do céu de Deus. Agora vamos comprovar a segunda parte que eu disse aqui. Que o milênio não é o novo céu e a nova terra. É tempo ainda. Lá no Futuro Lar, na mensagem Futuro Lar, parágrafo 179, ele diz assim, ó.
Observe, isto ainda não se refere a esse reinado do milênio. Isto o que o profeta está falando? Isto não se refere ao milênio. O novo céu e a nova terra. Porque a própria mensagem do profeta ele está falando sobre o novo céu e a nova terra. Futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. Ele fala assim, observe, isso ainda não se refere a este reinado do milênio. 1000 anos. Não é a nova terra, vê? O reinado do milênio é um reinado diferente. Vamos entrar nisso. O milênio. Mas isso não é a nova terra, o novo céu. Não, não. Isso é simplesmente um lugar de descanso, vê? Um período de descanso. Não em absoluto aos novos céus e a nova terra. Pois veja você, no milênio nós temos coisas que não entrarão nisto. Não entrarão no novo céu e na nova terra. Então vem o julgamento do trono branco. Aliás, não entrarão nisso. É um tipo do antigo sétimo dia ali no Éden. O sétimo dia após ele haver feito o mundo. No sétimo dia ele descansou no Éden. E veja, não o mundo perfeito, este milênio, é um tipo do sétimo dia. Então vem o julgamento do trono branco, vê? Nós ainda temos o julgamento, nós ainda estamos no tempo, no milênio. Olha aí o profeta falando. Nós ainda estamos no tempo, no milênio. É um dia, 1000 anos. É um elemento do tempo. O milênio é um elemento do tempo, diz o profeta aí. Não confunda isso com a nova terra agora, porque não é. O milênio é um elemento do tempo. Por que o profeta então está dizendo aí? Eu já não estou entendendo. O profeta está falando de sétimo dia. Aí, agora me confundiu. Milênio, sétimo dia. Um dia para Deus é 1000 anos, certo? Vamos partir desse princípio. Um dia para Deus é 1000 anos. Quanto tempo que Deus demorou para criar a terra? 6 dias, certo? Em 6 dias ele criou. Um dia para Deus é 1000 anos. O profeta nos ensina que Deus criou a terra em 6000 anos. E no sétimo dia Deus descansou, certo? E o sétimo dia também 1000 anos. Em 1000 anos Deus descansou. 6000 anos ele cria a terra. No sétimo 1000 ano ele descansa. E o profeta vai falar para nós que desde Adão, quando Adão cai, Adão e Eva, de lá da queda até onde nós estamos se passou 6000 anos a terra. A terra está em 6000 anos. De Adão até Noé 2000 anos, de Noé até Jesus mais 2000 anos e de Jesus até onde nós estamos mais 2000 anos. A terra tem passado por 6000 anos. Assim como na criação, 6 dias, 6000 anos. E agora, depois desses 2000 anos que se passou, virá mais 1000 anos, que é o sétimo dia, os 7000 anos. Então, recordando aqui, de Adão até onde nós estamos se passou 6000 anos. O milênio é o sétimo 1000 ano, assim como foi na criação. Na criação, em 6 dias ele fez a terra. Em 6000 anos fez a terra. No sétimo dia, que é 1000 anos, ele descansou. Então o milênio é um dia do descanso. A noiva, os filhos de Deus batalharam, labutaram durante 6000 anos e o milênio vem para um descanso. A lua de mel entre o noivo e a noiva. Amém? É isso que o profeta está nos dizendo aqui sobre esse sétimo dia. Agora, no milênio, o profeta vai usar um exemplo que quando Noé saiu da velha terra e entrou no novo mundo, ele entra no novo mundo, nesse período, saindo da velha terra e entrando na nova terra, nessa passagem o pecado passou. O pecado passou dentro da arca. Porque Cão, ele era um filho pecaminoso que depois foi amaldiçoado, nós sabemos a história, e o pecado entrou dentro da arca e desembarcou no novo mundo. Assim também no milênio o pecado vai entrar dentro do milênio e vai desembarcar no novo mundo também. Dessa mesma forma, Satanás estará dentro do milênio. Por isso que você não pode colocar o milênio como novo céu e nova terra, porque no novo céu e na nova terra não tem Satanás, não tem demônio, não tem enfermidade, mas no milênio o Satanás estará lá. Mas como assim? Não vai ser um tempo de descanso? Só que Satanás estará preso no milênio. E a prisão
é prisão de circunstância. Você vai ver que Satanás ele é preso no começo do milênio, lá em Apocalipse. Nós podemos entrar nisso também. No começo do milênio ele é preso e só é solto no final. Mas como que ele é preso? Como que é preso por circunstância? Um espírito, ele só tem vida, porque Satanás é espírito, como também Deus é espírito. Ele só fica forte quando ele tem um corpo para habitar. Por isso que o irmão Brana diz que o Espírito Santo ficou preso durante as eras, porque não tinha corpo para habitar. E o 7º selo soltou o Espírito Santo, e agora tem corpo para o Espírito Santo habitar. E Satanás ficará preso no milênio, por circunstâncias, porque não vai ter corpo para ele perturbar. Vai ser um período de descanso. Então ele estará preso, porque ele não pode habitar nos corpos. Então ele está preso por circunstância. Futuro Lar 121, o profeta diz assim: agora Noé era perfeitamente o tipo daqueles que atravessaram. Recordem, quando Noé saiu, o cão estava com ele. O pecado estava ali. O pecado foi direto através da arca, incredulidade. A dúvida entrou na arca. Atravessou o julgamento, mas Enoque foi mais alto do que a arca. Ele foi para a presença de Deus. Mas Noé atravessou e saiu fora, e ali estava o pecado ainda. Tipo do milênio, da condição do mundo. O milênio não é o fim dele. Ainda haverá tempo após o milênio. O milênio é um espaço de tempo, mas não a nova terra. Não está claro? Por isso, irmão, que nós estamos falando da batalha de Gog e Magog, que vai ter depois do milênio. A batalha de Gog e Magog é quando Satanás começa a operar. Porque vamos lá, observa o nosso quadro. Ao milênio, depois do Armagedon, nós temos o período do milênio. E dentro desse período do milênio, Satanás vai estar lá, mas vai estar preso por circunstâncias. Não vai ter corpo para ele habitar. No final do milênio, acontece a segunda ressurreição. E a segunda ressurreição vai ressuscitar todos os outros que não foram ressuscitados na primeira. Porque vamos recordar, a primeira ressurreição é para os santos. A segunda ressurreição é para todos os outros, aqueles que rejeitaram a mensagem e todos os outros. Nazi, Caifás, Hitler, Mussolini, Nabucodonosor, o faraó, todos esses homens endemoniados vão ressuscitar na segunda ressurreição no final do milênio. Quando eles ressuscitarem, o profeta nos diz que a morte não tira o ministério de um homem, não tira o espírito do homem. Então, se Hitler ele morreu com o espírito de um assassino, ele vai ressuscitar querendo assassinar. Se Anás e Caifás morreram rejeitando Jesus, eles vão ressuscitar querendo rejeitar Jesus. E com esse tipo de espírito sobre a terra, esse tipo de pessoa sobre a terra, Satanás vai ter em quem habitar. Aí Satanás habita nesses corpos que vão ressuscitar na segunda ressurreição. Quando ele habita nesses corpos, eles vão tentar cercar a cidade santa do milênio. E aí é quando vai cair o fogo santo de Deus sobre a terra. Que é esse fogo que nós estamos falando. É quando a terra é batizada, um fogo vindo do céu. Como nós falamos no programa passado, não um fogo literal. Porque o fogo literal não queima Satanás. Mas é um fogo santo que vai queimar tanto essas pessoas, como também vai queimar Satanás. Satanás será queimado por esse fogo santo de Deus. É o batismo da terra. Por isso que o milênio é espaço de tempo. Na mensagem Coisas que hão de ser, no parágrafo 64, o profeta diz assim: agora a próxima coisa que você recebeu foi o batismo com o Espírito Santo e o fogo. Agora Deus, quando este milênio terminar, Deus dará a este um batismo de fogo. Vai explodir a coisa toda. Os céus e a terra estarão em fogo. Assim disse Pedro, e a coisa terá um batismo com fogo, renovará toda a coisa, então lá haverá novo céu e uma nova terra. Isto é, onde a justiça habitará. Isto é, onde nós seremos transformados e seremos mortais, de seres do tempo a seres eternais, quando a palavra de Deus acender nossas almas e nós nos tornaremos filhas e filhos de Deus
com os atributos, o genes de Deus, em nós para sermos filhos e filhas de Deus Pai nos céus, clamando: Abba Pai, Deus meu, na casa de meu Pai. Que coisa, né? Isso aqui é tremendo, maravilhoso. E apenas para nós confirmarmos, né, o que nós acabamos de falar aqui, usando a linha do tempo, lá na mensagem Perguntas e Respostas número 1, eu quero que os irmãos observem bem o que o profeta vai dizer aqui, porque vai nos explicar, nos esclarecer muita coisa sobre esse assunto. Perguntas e Respostas número 1, pregado 64, 222, ele fala assim: agora aí o tem, para a pergunta que há pouco vem. No tribunal do juízo, Jesus, a igreja, a noiva foi raptada. Olha o quadro aí. O profeta está dizendo: a noiva foi raptada. Subiu à glória, estava ali em cima e se casou. Regressou à terra e viveu 1000 anos. Ao final dos 1000 anos, Satanás foi solto de uma prisão, a saber, atada com uma corrente por um anjo, não uma corrente para tronco, mas uma corrente de circunstância. Todos seus súditos estavam no inferno, todos os que estavam ressuscitados sobre a terra estavam redimidos, e Jesus com eles. Ele não podia trabalhar em nada. Porém, ao final dos 1000 anos, a segunda ressurreição, bem-aventurado e santo é o que tem parte na primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre os tais. Agora note, nessa segunda ressurreição, quando eles surgem, então Satanás é solto de sua prisão por um pouco de tempo. Depois o juiz se assenta. Agora observem. Jesus com a noiva, com o rei e a rainha se assentaram no trono, o julgamento do trono branco, os livros foram abertos, o qual era o livro da vida. E todo homem foi julgado assim pela noiva. Não sabeis? Tomando esses pequenos assuntos ante a lei. E não sabeis que os santos hão de julgar a terra? Vem. Certo. Explicação. Lá na mensagem Perguntas e Respostas sobre os selos, tem uma pergunta. Um irmão fala assim para o profeta: o irmão, por favor, poderia explicar acerca de Satanás ser preso por 1000 anos e ser solto para a batalha de Apocalipse 28? Que relação isso tem com a batalha do Armagedon, como mencionada no quarto selo? Gog e Magog serão reunidos dentre o povo da nova terra? Aí o profeta diz: bem, essa é uma pergunta longa e eu terei de falar só do ponto principal dela, veja. Agora, a primeira coisa, agora talvez eu não consiga explicar isso, farei o melhor que eu puder. O irmão, por favor, poderia explicar como Satanás é preso por 1000 anos, sendo solto novamente para a batalha de Apocalipse 28? Aí o profeta diz assim: essa não é a batalha do Armagedon. A batalha de Armagedon acontece desse lado, veja muito bem. Quando o período da tribulação tiver terminado. Olha o nosso quadro que nós usamos aí para os irmãos. Agora, que relação isso tem com a batalha de Gog e Magog? Nenhuma. Então, a batalha do Armagedon e Gog e Magog não tem relação. Como os irmãos viram o quadro, uma está de um lado do milênio e a outra está do outro lado. Então, não tem nenhuma relação, como diz o profeta. Uma é estes 1000 anos e a outra é o final dos 1000 anos. Como mencionado no quarto selo, irão Gog e Magog, serão juntados entre os povos da nova terra? Aí o profeta diz: Satanás foi solto de sua prisão e foi ajuntar todo o povo, os iníquos, para trazê-los a este lugar. E Deus fez chover fogo e enxofre do céu, foram consumidos. Veja, 2 batalhas ao todo. Certo? Então aí está. Então o profeta dá essa diferenciação. E nós lemos isso aqui para comprovar o que eu disse anteriormente, de ler os parágrafos sobre cada um dos eventos dentro dessa linha do tempo ainda que vai ter até o trono branco. Porque o milênio ainda é tempo. Ainda há uma linha do tempo até lá. E a Bíblia nos dá todos essas coisas, né? E eu espero que esse programa tenha esclarecido algumas dúvidas e mais uma vez eu coloco aqui à disposição nos comentários, se os irmãos quiserem ouvir mais sobre o milênio, mais sobre esse assunto. Se você tiver mais dúvidas, pode escrever nos comentários abaixo. Pode mandar nos nossos contatos que estão abaixo também na descrição. E nós estaremos aqui respondendo suas dúvidas. Podemos fazer mais um programa explicando sobre isso, porque é um assunto maravilhoso e tem a ver sobre coisas que hão de ser. Talvez você fale: mas para que nós vamos falar sobre coisas que hão de ser?
Irmão Brana diz na mensagem coisas que hão de ser, que um cristão ele é precursor das coisas que virão. Então nós caminhamos sobre essas coisas que hão de ser. O arrebatamento que nós tanto pregamos e cremos é coisa que hão de ser. O novo céu e a nova terra, coisas que hão de ser. Milênio, coisas que hão de ser. Então é maravilhoso nós aprendermos e fazer como nós estamos fazendo, lendo os parágrafos do profeta e aprendermos sobre isso. Que Deus te abençoe. Compartilhe, curte nosso vídeo para que isso alcance mais almas. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Shalom.